Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema foi um tema que pediram aí e teve muitas curtidas. Eu vou fazer, tá? E é o seguinte: até quando vai se manter na racionalidade? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a borboleta esmaltada. E a opção número 2, a borboleta de cacochinita. Então tentem se conectar a uma das peças sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir até quando essa pessoa vai ficar na racionalidade. Opção número 1, a borboleta esmaltada. Opção número 2, a borboleta de cacochinita. Então parem, respirem fundo, vejam aí realmente qual a peça chama mais atenção de vocês, qual a peça parece querer falar mais com vocês, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Então vamos lá. Para quem já conseguiu se conectar e escolheu a borboleta esmaltada, até quando vai se manter na racionalidade? Para quem se conectou com a borboleta esmaltada, até quando vai se manter na racionalidade? Para quem se conectou com a borboleta esmaltada, até quando vai se manter na racionalidade? Para quem se conectou com a borboleta esmaltada, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do diabo. O diabo fala muito da gente preso numa situação, né, gente? Fala de posse, de obsessão, de ciúmes, de traição, mas da gente amarrado, da gente preso naquilo. Essa pessoa provavelmente é uma pessoa extremamente possessiva também, né? Uma pessoa que fica ali remoendo muito as coisas dentro dela, com um sentimento muito forte de posse, mas muitas vezes não demonstrando essa emoção que tem. Que tem emoção, tem desejo, tem tesão, isso sim, mas vibra-se de uma forma muito errada também, né? Tem muita posse, muita obsessão aqui. Essa pessoa provavelmente pensa muito também na situação e pensa de uma forma meio complicada aí, porque o diabo é uma energia de estagnação, né? É uma energia da gente preso, a gente prender ali os nossos pensamentos em cima de uma certa situação. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Até quando vai se manter na racionalidade? Para quem se conectou com a borboleta esmaltada, até quando vai se manter na racionalidade? Para quem se conectou com a borboleta esmaltada. Oi, Meliante. O Jim veio aqui pulsar. Até quando vai se manter na racionalidade? Para quem se conectou com a borboleta esmaltada. Ah, não dá para você ficar aqui agora não. A minha irmã acabou de sair com a minha mãe e agora o meliante está aqui me provocando. Até quando vai se manter na racionalidade? Para quem se conectou com a borboleta esmaltada. Vamos ver? Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos 8 de paus, rainha de ouros, justiça, 3 de copas, pajem de copas, as de espadas e a carta do corte é um 5 de copas. Gente, muitos aqui são casos de triângulo, né? A gente vem com um diabo e um 3 de copas aqui no jogo. Muitos aqui são casos de triângulo. Não é o seu caso? Abstrai essa parte da leitura ou ouça outra leitura, vê se encaixa mais com a sua realidade. Tá? O diabo ele fala muito de posse, de obsessão, de ciúmes, de traição. Com um 3 de copas é muito nítido que a grande maioria que se conectou aqui se trata sim de casos de triângulo. Tem muita paixão, tem muito desejo, o diabo fala de muita paixão, de muito desejo, né?
O oito de paus também, que é a carta que a gente abre o jogo, fala muito de paixão, de desejo, de intensidade, de comunicação. Tá muito forte aí de vir procura, tá muito forte aí de vir alguma comunicação muito rápido com relação a vocês. Essa pessoa vê vocês como alguém que ela poderia ter algo sério, algo sólido, algo estável, algo verdadeiro, porque eu tenho aqui uma rainha de ouros. A rainha de ouros é a pessoa que a gente quer oferecer uma estabilidade, quer oferecer uma solidez, né? É a pessoa que a gente vê e a gente acredita que a gente poderia levar para a vida. A gente poderia ter para a vida, a gente poderia constituir algo ali junto com ela. Só que essa pessoa está buscando um equilíbrio diante de uma situação. A gente vem com a carta da justiça. A justiça ela é uma carta de racionalidade. Como eu sempre falo, um juiz, ao decretar uma sentença, ele não pode se deixar levar pela emoção. Ele tem que ser prático, ele tem que ser objetivo diante de tudo que está acontecendo, né? Então a justiça fala da pessoa pensando muito a respeito dessa situação, buscando ali um equilíbrio, buscando ali um entendimento para ela decidir o que fazer na realidade, né? Para decidir qual o rumo, qual o caminho seguir. Tem sentimento, tem desejo, tem tesão por vocês? Tem. A gente tem o três de copas aqui. O três de copas, além de falar de triângulo, que não é a característica principal dessa carta, essa carta ela nos fala de sentimento, de emoção, mas uma coisa leve, uma coisa mais solta, mais descompromissada. O três de copas é aquela carta de quando a gente vai encontrar a pessoa, aquele frio na barriga, aquela mão gelada, aquela perna tremenda, aquela carta tremendo, aquela carta de sentimento mesmo, né? De emoção, um sentimento ali mais imaturo, mas um sentimento gostoso. É uma carta que nos fala de se comemorar, de se divertir, de se festejar. E essa pessoa, ela é imatura emocionalmente falando. Ela vem como pajem de copas, né? Ou seja, muitas vezes ela não lida muito bem com as emoções. Muitas vezes ela se perde um pouco diante das situações pela própria imaturidade e o sentimento de posse que tem, que é muito grande, tá? Mas aqui, gente, vocês precisam ter uma conversa, vocês precisam tentar aí colocar os pingos nos is, né? A gente tem um as de espadas, o as da verdade, ou seja, a gente precisa sentar e conversar para vocês também não ficarem criando expectativas além do que essa pessoa pode oferecer para vocês. Porque ela, por natureza, ela é mais imatura, mas ela está tentando buscar um equilíbrio. Ela está tentando buscar uma harmonização diante dessa situação. Então ela está tentando fazer com que as coisas possam fluir e possam acontecer da melhor forma e do jeito mais equilibrado possível, tá? Só que vocês precisam sentar e conversar. Precisam sentar aí e tentar esclarecer as coisas. Porque aqui a gente tem como carta do corte um 5 de ouros, um 5 de copas, desculpe. O que é o 5 de copas? É o chorar sobre o leite derramado. A gente muitas vezes olhando uma situação mais pelo lado das dificuldades que nós enfrentaríamos do que se a gente enfrentar essas dificuldades, o que isso resultaria para a gente. Porque o três de copas geralmente é uma pessoa olhando para três taças que estão viradas, três taças que estão emborcadas. E a gente colocando como principal, né, o foco principal, as coisas que não estão boas ou as situações que a gente não gostaria e deixando passar o que mais importa, que é o sentimento. Então aqui vocês precisam tentar dar aí uma clareada na situação, né? O As de Espadas é uma das cartas que traz a verdade à luz, que traz a claridade às situações. Então a gente precisa olhar as coisas com mais claridade, com mais objetividade, com mais verdade, para que as coisas possam fluir com menos dificuldade. É uma pessoa que ela é imatura, mas ela também é racional, né? Porque a gente vem aqui com a justiça, está tentando lidar com a situação de uma forma racional, mas tentando lidar com a racionalidade para tentar ser correto, para tentar ser justo diante da situação toda. Então, até quando vai se manter na racionalidade? Até conseguir acreditar que está tomando um posicionamento ou uma direção correta diante da situação. A justiça geralmente é uma carta lenta, né, gente? A justiça não é rápida, então provavelmente pode continuar nesse período de racionalidade por mais um tempo, sim, tá? Não que não vá mais demonstrar sentimentos. Como a gente tem aqui um 3 de copas e um pajem de copas e um 8 de paus,
pode começar a demonstrar sim mais emoções, mais sentimentos, mas o problema maior aqui, eu acho que não é nem a racionalidade, o problema maior aqui é olhar a situação muito pelo lado negativo, olhar a situação muito mais pelos problemas a serem enfrentados do que, na verdade, se a gente enfrentar os problemas, o que isso nos traria de resultados positivos e favoráveis para a vida da gente. Eu acho que aí é que está o maior problema, não é nem a racionalidade, é enfrentar os problemas olhando eles de uma forma mais positiva e não pelo lado mais negativo, pelo lado mais difícil aí do que está acontecendo, do que está se passando entre vocês. Mas a tendência é que continue sim na racionalidade até essa pessoa se sentir equilibrada e agindo da melhor forma e do melhor jeito possível, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora, para quem se conectou com a segunda opção, a borboleta de cacochinita. Sai a borboleta esmaltada, entra a borboleta de cacochinita. Até quando vai se manter na racionalidade? Para quem se conectou com a borboleta de cacochinita. Até quando vai se manter na racionalidade? Para quem se conectou com a borboleta de cacochinita, mostra pra gente. Até quando vai se manter na racionalidade? Para quem se conectou com a borboleta de cacochinita, mostra pra gente. Até quando vai se manter na racionalidade? Para quem se conectou com a borboleta de cacochinita. Cortando em 3, deck do meio, a gente tem a carta da torre. A torre é uma carta de desconstrução, né? A torre fala da gente deixar ruir algo para que algo aconteça, possa ser construído no lugar. Só que a torre também é uma carta que fala de quebra de expectativas. Ou seja, se vocês podem estar esperando que isso aconteça rapidamente, a torre pode vir e falar, opa, calma lá que tudo vai acontecer no tempo certo. Mas ela vem muito no sentido aqui de quebrar expectativas, né? de deixar ruir algumas situações para que outras possam ser erguidas no lugar. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Até quando vai se manter na racionalidade? Para quem se conectou com a borboleta de cacochinita. Até quando vai se manter na racionalidade? Para quem se conectou com a borboleta de cacochinita, mostra pra gente. Até quando vai se manter na racionalidade? Para quem se conectou com a borboleta de cacochinita. Até quando vai se manter na racionalidade? Para quem se conectou com a borboleta de cacochinita. Mostra pra gente até quando vai se manter na racionalidade para quem se conectou com a borboleta de cacochinita. Mostra pra gente, universo. Até quando vai se manter na racionalidade para quem se conectou com a borboleta de cacochinita. Cortando em 3, deck do meio. Nós temos novamente Rainha de Ouros, novamente 8 de paus, 7 de ouros, novamente 3 de copas, 9 de paus, Cavaleiro de Ouros e a carta do corte é um 10 de copas. Bom, vamos lá. A gente começa com a carta da torre. A torre é uma carta que fala de quebra de expectativas, né? Mas a torre fala da gente deixar ruir algo para que algo aconteça. A gente abre o jogo com a Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros seria a representação de vocês. Essa pessoa enxerga vocês como alguém para se ter algo sério, algo sólido, algo estável, algo verdadeiro, algo duradouro. Existe muita paixão,
Existe muito desejo, existe muito tesão envolvido. Oito de paus. O oito de paus, as flechas do Cupido, ela fala muito de comunicação, de convites, né? Mas fala muito também de desejo, de tesão, de intensidade. É um naipe de paus, o naipe do elemento fogo. Então existe aqui sim muita vontade, existe assim, aqui sim muito desejo e uma rapidez para que as coisas aconteçam, né? Uma rapidez para que as coisas se façam. Só que o se fazer que eu me refiro não é em relação à instabilidade e solidez, tá? Estabilidade e solidez pode vir um pouco mais para frente, mas eu acho que as coisas vão ter uma movimentação interessante aqui. Pode ter aí uma reaproximação maior, pode vir convites para sair, para se divertir, para ir para uma balada, para ir para algum lugar, enfim, uma movimentação para festejo, para comemoração pode acontecer muito rápido, ou seja, essa pessoa começando a colocar vocês na vida dela. Uma estabilidade, uma solidez pode acontecer aqui, pode sim, um pouco mais para frente. A gente tem um sete de ouros. O sete de ouros ele nos fala o quê? Esperar o momento certo de colher a fruta que nós plantamos. Não adianta a gente querer ter pressa para que as coisas aconteçam mais rapidamente. As coisas vão se fazer na hora que elas estiverem prontas para acontecer, né? Acontecer na hora que elas estiverem prontas para se manifestarem. E o sete de ouros fala alguma coisa de uma espera entre 7 semanas e 7 meses. 7 semanas eu acho pouco. Eu acho muito mais aqui um jogo para 7 meses para vocês estruturarem um pouco mais a relação de vocês, se comprometerem um pouco mais na relação de vocês. Enquanto isso, vivam, curtam, aproveitem. Se divirtam, saiam, deem risada, vão dançar, ou vão jantar, ou vão para um teatro, ou vão para um cinema, enfim. Façam alguma coisa, divirtam-se. Porque o 3 de copas, gente, ele é uma carta de diversão. Ele é uma carta da gente se celebrar a vida, comemorar a vida, aquela paixão mais juvenil, aquele frio na barriga, aquele bem-estar, né? E ao mesmo tempo aquele nervoso quando a gente sabe que vai encontrar a pessoa. A gente percebe que existe aqui muito desejo, muito tesão, muita intensidade, um 8 de paus com um 9 de paus, mas existe também aquele se guardar um pouco. Vocês estão ali meio na defensiva, vocês estão ali meio que se protegendo, né? Meio que se guardando da situação, com medo do que possa vir a acontecer. Deixa fluir um pouco mais, solte um pouco mais, deixa as coisas se fazerem, deixa as coisas se concretizarem, que naturalmente elas devem se encaminhar para uma estruturação aqui. Porque a gente vem com o Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros é o que nos leva à estabilidade, é o que nos leva à solidez. Só que o Cavaleiro de Ouros, ele leva a estabilidade e a solidez lentamente. Na maioria dos decks, o Cavaleiro ele está montado num cavalo parado. Em alguns decks, o Cavaleiro não está nem montado no animal. Olha aqui, o cara andando e o cavalo aqui do lado. Ele não está nem montado no cavalo. Então é uma carta que leva, que nos traz a estabilidade e solidez, porém é uma carta lenta. As coisas vão fluindo, as coisas vão acontecendo de uma forma mais lenta, de uma forma mais natural. Mas existe grandes chances aqui de um final feliz. A nossa carta do corte veio um 10 de copas. O que é o 10 de copas? A carta do final feliz. Ou seja, existe condições de vocês efetivamente montarem uma história para vocês. Existe a condição de vocês efetivamente fazerem a história de vocês acontecerem. Então o meliante veio aqui porque minha mãe e minha irmã precisaram sair, aí fica agora chorando o dia inteiro aqui. Esse cachorro ganhou na loteria, isso sim. Fica quieto aí, Jim, que agora estou trabalhando. Então o 10 de copas aqui, ele fala de grandes chances das coisas poderem ter um final interessante. Grandes chances das coisas poderem ter um final feliz. Porque o 10 de copas geralmente ele é representado por quê? Uma pessoa chegando ali, depois do seu dia de trabalho, encontrando o seu companheiro ou a sua companheira, e as crianças ali brincando, geralmente a gente tem uma casinha ao fundo, um arco-íris, ou seja, a condição de fazer com que essa história tenha um final feliz, a condição de fazer com que essa história se faça, com que se concretize. Então existe sim chance, gente, dessa história de vocês dar certo. Mas a pergunta é até quando vai se manter na racionalidade? Eu não tenho cartas de racionalidade aqui.
tá? Eu não tenho nenhuma carta de espadas, que é o que nos traz a racionalidade. Muitas vezes, não é que a pessoa está sendo racional, ela está meio se defendendo, meio se guardando, meio que se protegendo e querendo que as coisas aconteçam num ritmo mais lento. Mas não que ela esteja sendo racional diante da situação. Aqui eu não acredito que seja o problema seja tanto a racionalidade, seja mais a pessoa ali se guardando, se defendendo, se protegendo da situação para que ela aconteça, para que ela flua de uma forma mais leve, mais solta, mais se estruturando mais devagar, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma, espero ter sido claro aí na forma de me expressar, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.